Olá, turma do oitavo ano, tudo bom? Bom, eu vou começar a explicação da matéria dessa semana, que é a matéria da radiciação. No livro, ela está na página 41, tá? Página 41 é o nosso tópico de hoje. Porém, eu achei melhor usar essa explicação aqui da internet, porque tá mais sintetizado, tá? Tem um resuminho melhor aqui. E eu vou deixar esse link para vocês acompanharem depois comigo, tá bom? Vai ficar esse vídeo da explicação e eu vou deixar o link também lá para vocês, tá certo? Aqui tá de forma mais resumida e aí eu vou direto ao assunto, tá bom? Bom, primeiro que a raiz, né? O assunto da raiz não é nada muito novo. Vocês já devem ter visto o cálculo de raiz quadrada no sexto e no sétimo ano. Então, a gente vai revisar e vai avançar um pouquinho para raízes com índices maiores que 2, tá? Como raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, sexta e por aí vai, tá bom? Bom, primeiramente, vamos lembrar aqui o que é a radiciação, né? É a operação inversa da potenciação. Em geral, utilizamos a simbologia representada abaixo. E aí, vamos colocar aqui, vou colocar aqui para vocês a representação da raiz, né? O símbolo, que é chamado de radical. Esse númerozinho que fica aqui, que é o índice, que no caso da raiz quadrada, né? Ela não aparece, convencionalmente não aparece o 2. Então, nós consideramos, quando só aparece o radical, a raiz quadrada. Esse número que fica aqui dentro é chamado de radicando e o resultado é a raiz, tá bom? Então, apenas quando se tratar da raiz quadrada, que é o índice 2, podemos deixar o espaço destinado ao índice em branco, ou seja, não aparece. O índice da fração indica quantas vezes, né? Quantas vezes é necessário multiplicar o número da potência por si mesmo até obter o valor do radicando. Por exemplo, aí nós temos lá a raiz de 9. A raiz quadrada de 9 é 3, por quê? Porque 3 vezes 3 é 9, ou 3 ao quadrado. O mesmo acontece com a raiz de 25. A raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado, 25. Aí, turma, daqui para baixo, aparecem outras raízes com índice diferente de 2. A raiz cúbica de 27, por exemplo. Por que a raiz cúbica de 27 deu 3? Porque pela mesma ideia da raiz quadrada, nós vamos encontrar um número, no caso da raiz cúbica, que multiplicado ele por ele mesmo, dê 27. E se você pensar nesse número, você vai encontrar o 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27, ou 3 ao cubo, tá? A mesma coisa poderia acontecer com a raiz quarta de 16. A raiz quarta de 16, é assim que a gente faz a leitura, seria o número que multiplicado ele por ele mesmo 4 vezes dá 16. E aí esse número é o 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 elevado à quarta, é 16. Tá? Então, a ideia da raiz cúbica, da raiz quarta e da raiz quinta é a mesma da raiz quadrada. É pensar no número que multiplicado tantas vezes quanto estiver indicado no índice, vai dar esse resultado que está aqui dentro, tá? Então, o número que multiplicado, por exemplo, ele por ele mesmo, no caso da raiz cúbica, vai dar esse número que está aqui dentro. O número que multiplicado, ele por ele mesmo, vai dar, no caso aqui, ó, raiz quarta do número que está aqui dentro, tá? Então, essa é a ideia. E aí, aparece aqui, e eu quero frisar isso com vocês, uma raiz negativa, tá? É a raiz cúbica de menos 8. E aí, eu já quero falar para vocês que isso é um dado importante. Nós só conseguimos encontrar dentro do conjunto dos racionais, e mais à frente vocês vão ver dentro do conjunto dos reais, nós só conseguimos encontrar raiz de índice, de raiz negativa de índice ímpar, tá, turma? De raiz quadrada, quarta, de índice par, nós não encontramos raiz, tá, dentro do conjunto dos reais, dos racionais, tá? Que é o que nós estamos trabalhando no momento. Então, a raiz cúbica de menos 8, a raiz cúbica de menos 8 deu menos 2, sim. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Agora, se eu tivesse, por exemplo, a raiz quadrada de menos 9, se nesse primeiro exemplo aqui fosse raiz quadrada de menos 9, nós colocaríamos o quê? Não existe dentro dos
racionais. E mais à frente vocês vão colocar, não existe nos reais, né? Que é o próximo conjunto que a gente vai trabalhar. Tá certo? Por quê? Porque se nós pensarmos num número que multiplicado ele por ele mesmo, nunca vai dar negativo, tá bom? Então, a raiz quadrada de menos 9, por exemplo, não existiria dentro do conjunto dos racionais, que é o conjunto que a gente está trabalhando no momento, tá certo? E agora, no caso das raízes de índice ímpar, seja cúbica, quinta, sétima, né, e por aí vai, aí sim nós podemos encontrar um resultado e esse resultado vai ser negativo, que é o caso da raiz cúbica de menos 8. Tudo bem, turma? Bom, no vídeo a seguir, eu vou mostrar alguns exemplos e aí eu já vou fazer com vocês, tá? Mas nesse link também aparece alguns exemplos do que eu quero fazer. Como calcular a raiz quadrada, cúbica, seja ela qual for, através da decomposição em fatores primos. Tá bom? No próximo vídeo vocês vão ver bem mais explicadinho, mas aqui também tem alguns exemplos, tá? Então, dentro desse link também tem alguns exemplos de como efetuar uma raiz, seja ela quadrada, cúbica, quarta, através da decomposição em fatores primos, tá bem?